outra coisa que também que a gente temos que ficar bem atento, que eles cobram essa parte de tabela e a parte de hiperlink. A parte de tabela cobra o quê? A parte de tabela vai cobrar duas coisas de vocês. Primeiro, ele pode perguntar, uma vez que foi criado a tabela no Word, qual é a tecla do teclado que permite navegar entre as células, né? O cursor. E essa tecla é o Tab. Uma vez que você clica com o Tab, ele vai mudando, ele vai mudando e ele vai mudando. E ele já perguntou, né? Na verdade a banca foi o CESP, ele perguntou o seguinte: supondo, né, que o cursor esteja na última célula, se você apertar Tab, o que vai acontecer? Gente, se você apertar Tab na última célula, vai acrescentar mais uma linha. E assim sucessivamente. Toda vez que tiver o cursor, né, piscando na última célula e apertar Tab, acrescenta-se mais uma nova linha. A parte de hiperlink é muito interessante porque cobra duas coisas, né? Ele pergunta, qual que é o atalho que permite você criar um hiperlink? Ctrl K. O Ctrl K, se você apertar, ele vai gerar um hiperlink. E aqui nós sabemos que a LAC, ele está com hiperlink, né? Se você passar o mouse, ele vai mostrar essa informação aqui, ó. Ctrl mais clique para seguir o link, né? Então, pergunta, como que eu faço para criar um hiperlink? Ctrl K. Como que eu faço para abrir um hiperlink? Ctrl mais clique, beleza? Então, Ctrl K é para criar o hiperlink, Ctrl mais clique é para seguir o link, beleza? Então, temos que ficar atentos a isso aí. E aí vamos responder uma questão é essa que foi do ano 2017, né? Do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele cobra sobre a guia inserir, né? Vamos ver como é que ele funciona. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, né, o nome da guia e do grupo do Microsoft Word 2016 em sua configuração padrão, que contém o ícone utilizado para adicionar caracteres especiais e outros símbolos, como por exemplo o que indica a moeda euro. Então, para você entender aqui, né, ele está perguntando o seguinte: o que o teclado não reconhece, eu preciso inserir, né? E aí de cara, olha a interpretação de texto, né? A exibição serve para você inserir um objeto novo? Não, então você pode tirar a exibição. Página inicial, gente, página inicial não é para inserir nada, é para editar texto. Então você pode eliminar aqui, conforme eu falei, exibição também. Então, sobrou dois, né? Inserir. E ele falou euro, né? E euro a gente sabe que ele é um símbolo. Então, a única alternativa que se enquadra é a alternativa C, né? Tá aí o nosso gabarito. Então, lembre, se ele está falando de inserir, né? Só pode ser a guia inserir. E aí você tem que usar o raciocínio lógico, beleza? Agora nós iremos abordar a guia design, né? E a guia design está caindo em concurso. Nós temos que ficar muito atento com isso, né? O que cai quando se trata sobre a guia design, né? Primeiro, dependendo do design, né, você pode configurar automaticamente cor, né, fonte e efeito, né? Mas se você configurar o tema, automaticamente já vai o tipo da fonte, o tamanho da fonte, a cor da fonte, o efeito que se existe, né? Mas você pode colocar individualmente, né? Eu posso colocar, eu quero determinado estilo, mas eu quero essa cor. Eu quero determinado estilo, mas eu quero essa fonte, beleza? Então você tem que ficar atento. Se você tiver esse Azinho, né? Esse A seguido dessas cores, significa que é o tema, né? Se você vê um quadrado com as cores, automaticamente você vai configurar as cores. E se você tiver uma página com A, você vai configurar as fontes. Por que eu estou falando isso? Porque isso cai em concurso e nós vamos ver agora, tá bom? Então, aqui eu estou configurando o tema, porque tenho todas as cores, eu tenho os textos, né? E os efeitos aplicados. Aqui eu tenho a cor e aqui eu tenho a fonte. Então, matamos o formatação de documento. Agora nós iremos para o plano de fundo de página. O plano de fundo de página tem três coisas muito importantes que caem, né? O que cai? Marca d'água. Primeiramente, o marca d'água ele é composto, deixa eu aumentar para vocês visualizarem aí. Ele é composto por um A meio que apagadinho, um A meio vermelhinho, né? Para que serve esse A meio apagadinho? Ele serve para você entender que a marca d'água ele fica no fundo do documento. É como se fosse um plano de fundo. Exemplo, marca d'água nós possuímos, né, nas células de dinheiro, né? Então,
O dinheiro em si ele tem uma marca d'água, que na verdade aquilo é um certificado de segurança para falar que aquela nota realmente é verdadeira, beleza? Então a cédula de dinheiro ele tem isso, tá? Então isso seria a ideia de marca d'água. Cor da página, né? A cor da página vai ter um balde de tinta, né? Ele já sabe que a página inteira vai ficar aplicada a essa configuração. E nós temos por último também o desenho, né? Seguido de bordas, né? Que aí o próprio nome já instrui, bordas da página, beleza? Então temos que ficar atento. Para melhorar o nosso entendimento, olha como se cobrou, né? No próprio Tribunal de Justiça de São Paulo novamente. Ele falou o seguinte: no Microsoft Word, na guia Design, né, na guia Inserir, o ícone que permite incluir uma borda de página é... Bom, ele quer inserir uma borda de página. Aqui nós sabemos que é completo, porque tem o azinho e as cores, então é o efeito total. Então aqui é tema, você pode eliminar. Quando você vê o retângulo com as cores, sabe-se que aqui quer alterar as cores, então você pode eliminar também, né? Esse azinho sozinho significa que é a fonte, né? Então você pode eliminar também. Sobrou esse azinho deitado, meio que apagado, e sobrou essas bordas, né? Esse azinho é marca d'água e esse aqui sabemos que é a borda da página. Então, gabarito E. Então temos que ficar atento que eles estão cobrando isso também, beleza? A próxima guia que nós iremos abordar, gente, é a guia Layout, tá? O que eu preciso saber sobre a guia Layout? A guia Layout você vai fazer a estrutura, né, da página em questão. E tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, né, sabemos que nós temos um órgão chamado ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E normalmente ele tem um padrão de tamanho de documento, tem um padrão de margens. Então ele pode perguntar no concurso: como que eu faço para alterar as configurações de layout, documento, seguindo as normas da BNT? Você tem que ir em layout, você tem que selecionar margens, né? As margens seriam o quê? O espaçamento onde começa o texto e finaliza o texto, tanto na parte superior e inferior, quanto na parte da esquerda e da parte da direita. Beleza? Então, isso seria margens. Orientação cai muito em concurso também. O que seria essa parte de orientação? Orientação nós temos duas: retrato, que seria na posição vertical, ou paisagem, que seria na posição horizontal. A maioria dos documentos hoje são na parte vertical, relatórios, ofícios. E quando que se utiliza então paisagem? Se você está trabalhando com etiqueta, ou envelope, ou carta. Beleza? Tamanho, né? O tamanho você vai colocar aqui o tamanho que vai ser impresso no seu documento, né? Por padrão, o tamanho que nós utilizamos é o A4, né? E até uma dica, tá? O A5, ele vai ser maior que o A4? Não, na verdade é o contrário. Quanto menor a nomenclatura, por exemplo, o A2, o A3 é maior que o A4, beleza? Colunas, né? Por exemplo, imagine que você esteja redigindo uma revista, um artigo, um periódico, na qual você quer dividir por colunas. A guia Layout te oferece esse suporte. Então você pode dividir por 2, 3, 4. Lembrando, quanto maior o número de colunas, né, vai ficar mais complicado a legibilidade do teu documento. Beleza? Quebras. A parte de quebras eu vou abrir um slide dedicado porque tem uma coisa muito interessante que tem que salientar. Beleza? Caiu no concurso perguntando isso aqui, ó, número de linhas, né? E aí ele fez uma pergunta falando que número de linhas seria igual ao número de páginas lá da guia Inserir, e é falso. Para que serve o número de linhas? Normalmente é quando você coloca uma ata na qual você quer documentar assinaturas de pessoas, enfim, você quer colocar todas as linhas numeradas, certo? Para isso que você utiliza número de linhas. Número de páginas, o próprio nome já fala, vai ficar uma numeração por página, beleza? Um recurso que está caindo bastante agora também, gente, é o recurso de hifenização. O nome parece complicado, mas ele é bem fácil de se entender. O Word, por padrão, imagine que você está digitando, por exemplo, LAC, concursos, né? Se ele identificar que acabou a margem, por exemplo, o que acontece? Ele cancela a palavra concursos e ele vai redigir o concursos na linha subsequente. Então, LAC concursos fica dessa forma. Isso se não tiver aplicado o recurso de hifenização. Se eu aplicar o recurso de hifenização, ele vai até o final da margem, né?
Então, como que ficaria? LAC com CUR. Ele viu que acabou? Ele dá um hífen e continua o que resta. Então, isso é um recurso bem interessante que nós temos que saber. O efenização permite isso, tá? Uma vez que ele está aplicado, você vai continuar até o final da margem, né? Acabou a margem, você coloca o restante da palavra. Se não, ele verifica se cabe ou não a palavra. Se não couber, pula para baixo. E assim em diante, beleza? Então, isso que se cai quando se cobra, né? Layout. Agora vamos abordar um tópico que eu deixei, que é a parte de quebras, né? Essa parte de quebras é bem interessante, né? E quem já fez trabalho científico vai lembrar agora, né? Bom, quando você faz uma quebra, você pode fazer uma quebra de seção ou uma quebra de página, né? A quebra de página é a mesma funcionalidade como lá na guia inserir, né? Você vai inserir uma quebra de página. O que vai cobrar no concurso é a quebra de seção. O que é quebra de seção? Seção é você dividir, gente. Você divide, vou passar assinando no português. Você divide o seu documento. Como assim divide? Vocês vão lembrar agora. Quando você fez o seu TCC, né, ou se você está fazendo o seu TCC, você percebe que a capa não pode ter numeração, né? A numeração só começa a partir, por exemplo, da introdução, correto? Como que eu consigo fazer isso no Word? Graças à quebra de seção. Por quê? Porque eu divido o documento na próxima página, certo? Então isso é muito importante, né? Lembrando que para também funcionar a quebra de seção, eu tenho que, uma vez que eu fiz a quebra, eu tenho que desvincular a anterior, né? Então vai ter um botão chamado vincular anterior. Eu tenho que selecionar ele para desvincular. Por quê? Na página 1, por exemplo, vai ser um tipo de configuração. A partir da página 2, outro tipo de configuração. Então a quebra de seção é muito importante. E você pode ter a quebra de seção da próxima página ou a quebra de seção contínua, né? O que seria contínua? Você pode dividir na mesma página, né? Uma configuração aplicada desse lado, uma configuração aplicada dessa, beleza? Então, essa parte de quebra de páginas, praticamente a mesma coisa se considerado lá na guia inserir, né? Mas o problema que cai no concurso é quebra de seção. E ele pode perguntar o que é quebra de seção. Você vai dividir o seu documento em partes, de modo que você pode configurar, fazer algumas configurações específicas de cabeçalho, rodapé, número de página para um lado, e do outro parte você não pode ter necessariamente, beleza? Então, isso que se cobra, beleza? Agora nós vamos para a parte de referências, né? E aí uma coisa interessante que eu preciso saber, né? O que cobra na parte de referências? Referências vai cobrar a parte de sumário, vai cobrar a parte de referências e biografias e a parte de legenda, né? Bom, o que é um sumário? Um sumário nada mais é do que um índice na qual você facilita a navegação pelo seu documento. Por exemplo, quando nós criamos um livro, quando nós criamos uma revista, ela tem um sumário, que é um índice, beleza? Então, ele permite, né, que você crie um documento que tenha uma fácil navegação, porque você pode olhar, por exemplo, a introdução está na página 10, né? Mas aonde que eu vejo isso? Na informação do sumário. Outra coisa interessante são notas de rodapé. O que são notas de rodapé? Imagine que você está trabalhando com uma palavra muito técnica, uma palavra que as pessoas desconheçam, certo? Então você vai criar uma nota lá na parte inferior do teu documento, explicando melhor, né? Imagine que eu tenho colocado cracker, né? Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí
Para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10h35. Ajudante administrativo, 10h35. Fiscal de postura, 10h35. Fiscal de tributos, 10h35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10h35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concursos é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.